4, vamos aos anúncios, amém? Glória a Deus. Quinta-feira, irmãos, teremos culto ao Senhor às 19h30, amém? Não falte, no nome do Senhor Jesus. Sexta-feira temos intercessão às 19 horas, amém? Conforme os trabalhos aumentam, né? Os projetos, enfim, as almas começam a chegar, aumenta também a necessidade da intercessão, amém? Conforme a Igreja de Cristo ela vai se posicionando, ela vai incomodando o reino das trevas, a contrapartida é o ataque. Nós vamos falar hoje muito sobre isso, que é o tema dos versículos que nós vamos ler. Então a intercessão ela é fundamental e intercessores também, amém? Sábado é culto das irmãs, né? Sábado agora às 17 horas, amém? A consagração das irmãs. Domingo, o nosso culto de comunhão, lembrando os irmãos, amém? Nós, esse ano a Igreja de Patina completou um ano da inauguração, graças ao bom Deus, nós estaremos juntos cultuando ao Senhor, agradecendo a Deus por todos os feitos que Ele fez até este momento. Então, toda a igreja deve estar presente às 10 da manhã, amém. Será realizado lá no sítio dos pais do irmão Jefferson, amém? Eu sei que os irmãos já se esforçam, né? Então não falte neste culto em nome do Senhor Jesus, amém? Segunda-feira temos um projeto, Os que Tem Fome, às 18h30 ali no centro. Também é um projeto que tem tido um impacto muito grande, tem resultado aí em muitas coisas boas para o reino, né? Então precisa-se de pessoas também disponíveis para trabalhar, para servir ao Senhor, amém? O chamado evangelístico, ele é um chamado para todos, né? A ordem de ir pregar é para todos, conforme está escrito no livro santo. Então, é um meio de nós participarmos da evangelização dos pecadores. Então, você pode, que não está fazendo nada em casa, que não vai assistir nenhum programa desnecessário, faz um esforço, vai lá uma segunda-feira, eu te garanto que vai ser bom para a sua vida, amém? Temos a programação na rádio também, às 21 horas, amém? Em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Já no outro domingo começa a nossa escola aqui de teologia infantil e também uma teologia básica, amém? Graças ao Deus, o Senhor tem cooperado conosco, já está tudo organizado, falta só aqui em cima nós terminarmos algumas coisas que nós estamos fazendo, mas graças ao Senhor, nós temos as irmãs que vão dar aula, a irmã que vai estar capacitando, agora temos o material de estudo pronto para começar os trabalhos, amém? Então, importante, seus filhos não podem perder a escola bíblica, amém? Para todas as crianças da igreja. A parte básica, nós vamos ter alguns jovens participando também, a partir de 8 anos, é um ensino muito importante para crescermos juntos na graça do conhecimento, amém? Já estamos anunciando o próximo culto de missões, que será no dia 17 de outubro, amém? O missionário e pastor Aaron, ele vai estar conosco, falando um pouco sobre missões. Ele tem uma experiência vasta, né? Ele viaja aí em vários lugares, implantando igrejas, ele tem muito conhecimento nessa área, então eu creio que vai ser uma grande bênção, amém? E o encontro das irmãs, né, que já está chegando, novembro, também está chegando o último dia para confirmar a presença. Depois, irmãs, não adianta reclamar quando você ouviu o não no dia 1º de outubro, tá bom? Está sendo falado o mês inteiro, é até chato ficar falando toda hora desse encontro, mas estamos falando. Então, até o dia 30 você tem a oportunidade de confirmar a presença, não falte, não perca, porque servirá de bênção para a sua vida, amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus 4. Vamos ler até o verso 11 hoje, amém? Nós vamos dividir aqui, creio eu, este capítulo em 3 pregações, que há muito conteúdo aqui para uma pregação só. Diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos e a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Amém? Senhor Jesus, Deus soberano e eterno, mais uma vez em tua presença, ó Pai, te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia, por tudo. Chegou a hora, ó Deus, de ministrarmos a tua santa palavra nessa noite. Visita-nos com graça, meu Senhor, com misericórdia. Alimenta, Senhor, as nossas almas nessa noite. Convença-nos, Senhor Jesus Cristo, da necessidade que temos do Senhor em nossas vidas. Também, Senhor, nos mostre, ó Deus, a gravidade do serviço a Ti. Toda a luta que enfrentamos, ó Deus, quando nos tornamos servos do Senhor. Que a Tua palavra, Deus, possa agregar a cada um de nós conhecimento, mas também, Senhor, possa gerar em nós um despertamento, possa gerar em nós, ó Deus, uma necessidade de buscarmos a Ti intensamente. Tem misericórdia na minha vida e usa-me como instrumento em Tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar
Graças ao Deus soberano e eterno, sua bondade, sua misericórdia, amém? Por mais um dia na sua presença. O Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Cristo é tudo que temos e tudo que nós precisamos, amém? Se tem algo que você precisa ter no seu coração, é essa verdade. Sem Cristo você não é nada. Nós vamos então, irmãos, seguir aqui falando sobre o Evangelho de Mateus. Hoje vamos iniciar o capítulo 4. Graças ao Senhor Jesus, pelo menos eu tenho ficado muito contente com as mensagens. O Senhor tem acrescentado conhecimento e eu creio que isso é muito bom para a igreja do Senhor, amém? Capítulo 4, os versículos que nós lemos fala sobre a tentação do Senhor Jesus. É isso mesmo, né? A primeiro momento é algo um pouco estranho de se pensar, né? Como pode o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, ser tentado pelo diabo? Não é verdade? Pelo menos a primeira coisa que eu pensei em relação a isto é sobre esta situação. Não é novidade para nós a natureza de Cristo, né? A dupla natureza do Senhor, que era tanto Deus quanto homem, né? Ele era 100% homem também. Um dos propósitos pelo qual o Senhor foi batizado, que nós vimos na última semana, foi também que ele foi reconhecido para o seu ministério. Ele recebeu a unção do Espírito, né? Falando da parte humana de Cristo. Após este evento, que foi o seu batismo, imediatamente ele é levado ao deserto. Não passou aqui nenhum período de tempo, findou o batismo, aconteceu toda aquela glória que nós vimos na semana passada, o Espírito descendo em forma de pomba, a voz vinda do céu falando. Acabou-se tudo isso e imediatamente ele é levado para o deserto para enfrentar uma das batalhas árduas contra a potestade do mal, contra o inimigo das nossas almas. Este evento ele é relatado em todos os evangelhos sinópticos, que são os evangelhos sob a mesma ótica. Nós falamos aqui no primeiro dia, quando nós iniciamos o estudo da série. Então, esses três evangelhos que nós observamos, que falam boa parte dos mesmos acontecimentos ministeriais de Jesus, eles também gravaram este acontecimento da tentação. Marcos 1, 12, 13, Lucas 4, 1 ao 13 fala sobre esta ocasião enfrentada pelo Senhor Jesus. Os três deixam claro que a tentação ocorreu em seguida do seu batismo. Logo após ele ser batizado por João, saindo das águas do batismo, ele é levado pelo Espírito ao deserto para então ser tentado. Alguns minutos atrás, talvez algumas horas, ele estava sendo exaltado e reconhecido por João Batista como o Messias, como o prometido. Agora ele está sendo levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Há poucos minutos ele estava sendo revestido com poder. Agora ele estava indo para uma das provas mais terríveis que o ser humano enfrenta na sua caminhada cristã. Como homem, Cristo passou por todas as adversidades para nos mostrar que é possível vencer a todas elas. Não há aqui um intervalo, não há um período de descanso. Cristo já havia ficado em oculto, né? A Bíblia não registra os anos que ele viveu nessa terra com exatidão. Agora então já não havia mais tempo para descanso. Seu ministério havia iniciado. Cristo havia dito que era necessário cumprir-se toda a justiça
aquele que preparou o caminho para ele, então já não há mais tempo para descanso. Ele sai daquela vista gloriosa, daquele momento glorioso em que a voz falava do céu sobre profecias que estavam se cumprindo com a sua vinda, para agora dar ouvidos à voz do inimigo, para agora ser tentado pelo diabo. Realmente é algo um pouco difícil de se compreender essa situação. Como pode o Deus Criador, aquele que expulsou o diabo lá do céu, está agora sendo tentado por ele? Como Deus realmente, isso era impossível de acontecer. Mas também, irmãos, é difícil nós imaginarmos um ser humano que não passa por tentações. Cristo, como homem, ele foi tentado, para que eu e você pudéssemos escapar e vencer as nossas tentações. Desde Adão, irmãos, nós podemos observar que na Bíblia todos os homens que representam ao Senhor, que serviam ao Senhor, em algum momento das suas vidas, eles foram tentados. Em algum momento das suas vidas, eles foram colocados à prova. Vale a pena enfatizarmos as palavras de Jesus a João Batista: é necessário que toda a justiça se cumpra. E a tentação fazia parte deste pacote. Além do mais, Cristo foi tentado em tudo para nos socorrer nos momentos das nossas adversidades, nos momentos em que nós somos tentados. Veja aqui alguns textos que confirmam isso. Hebreus capítulo 2, verso 10 diz: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, ou seja, Cristo, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação dele. Então era necessário esta prova. No mesmo capítulo, verso 18 diz assim, 2 de Hebreus: porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. E ainda em Hebreus 4,15 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então veja, havia um propósito maior de toda esta situação que nós observamos nestes versículos. Alguns interpretam este versículo de uma forma errada, num sentido em que, porque Cristo viveu entre os homens e sabe da nossa fraqueza, ele entende os nossos pecados. Não tem nada a ver com isso. O texto não está dizendo nada disso, porque enfatiza no final que ele passou por toda a tentação sem pecado. Então as tentações vêm sobre as nossas vidas, nós vamos ver lá na frente, vou falar rapidinho. Vêm sobre as nossas vidas não para nós cairmos, mas para nós vencermos ela, para nós passarmos por cima dela e permanecermos firmes como servos do Senhor. Não alcançaremos a perfeição de Cristo nessa terra, porque realmente isso é impossível para homens e mulheres como nós. Porém, quando somos servos de Cristo, as tentações não vêm para nos derrubar, elas vêm para nós nos fortalecermos e sairmos vitoriosos. Mateus, Marcos e Lucas, eles destacam o que o Senhor foi fazer no deserto. Quais foram as ferramentas utilizadas por ele como homem para vencer então esta batalha. E nós vemos nos textos que ele estava ali jejuando. Todos os textos falam a mesma coisa. É interessante que eles não afirmam que Jesus estava jejuando e orando. Os textos afirmam que estava apenas jejuando. Mas nós sabemos que Jesus também gastou tempo em oração por toda a demonstração no seu ministério ao longo dos anos que se passaram.
Todas as batalhas espirituais, irmãos, elas são vencidas no campo espiritual: oração e jejum. Nós já falamos aqui sobre a vida de oração do homem Jesus e como ele foi um homem de oração quando esteve aqui na terra, o maior de todos os tempos. Outra coisa também, que muitas vezes nós lemos e não compreendemos ou observamos alguns detalhes. Alguns acreditam que Jesus foi tentado depois dos 40 dias de jejum, mas ambos os textos nos remetem e nos mostram que Jesus ele foi tentado em todo o período que ele passou no deserto, não ao final. Ao final ocorre aquela disputa, né? Ao final dos 40 dias ocorre aqui a maneira como o inimigo se manifesta e ataca o Senhor. Mas durante os 40 dias que ele passou neste deserto, ele foi tentado pelo inimigo. Algumas coisas importantes nós devemos observar. Primeiro, o inimigo ele é astuto e ele não desiste. No Evangelho de Lucas, no 4, verso 13, fala que Satanás o deixou até ocasião oportuna. Ou seja, naquele momento ele deixou, mas ele voltaria para tentá-lo novamente. E assim o fez. E assim o foi durante o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa que nós temos que ter em nossos corações, no contexto desses versículos que lemos, é que o diabo ele não é um ser místico ou uma lenda. Muitos falam-se deste ser não existir, né? Dele ser apenas uma lenda ou qualquer outra coisa. Isso não é verdade. O diabo ele realmente é um anjo caído. Ele é um ser perverso, ele é maligno, ele é assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é astuto, ele é a antiga serpente, ele é o dragão vermelho, ele é aquele leão que ruge ao nosso redor, ele é o Deus deste século, ele é o príncipe das potestades do ar, ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele é um ser que existe e que atua. Não há regras, não há tréguas, não há compreensão na ação do inimigo. Ele luta constantemente para destruir as nossas vidas. Ao contrário de nós que descansamos nas nossas vidas espirituais, não é assim que fazemos sempre? Uma semana nós oramos 1 hora por dia, todos os dias. Na outra semana nós não oramos assim, porque já oramos uma semana, então vamos descansar nessa um pouco. Uma semana nós lemos a Bíblia todos os dias, na outra semana nós já não lemos, porque semana passada nós lemos, então nós podemos descansar essa semana. O diabo não descansa. Todo tempo, toda hora, todo minuto, todo segundo, ele está pronto para atacar os filhos de Deus. Foi assim com Jó. Foi assim com Davi, foi assim com Pedro, foi assim com todos os servos do Senhor. Ele é o adversário da nossa alma. Veja aonde vai a astúcia e a ousadia do diabo. Ele estava tentando alguém que ele sabia quem era. Ele não estava ali tentando apenas um homem comum, ele sabia quem era aquele Jesus. Mesmo sabendo, ele ainda utiliza-se das suas artimanhas para tentá-lo no deserto. Então veja aonde vai a astúcia deste ser. E você acha que ele vai agir tranquilamente com você e comigo, que somos homens e mulheres falhos, pecadores, que damos brechas para ele agir em nossas vidas? É óbvio que não. É óbvio que não. Então ele é um ser real, ele é um ser astuto, um ser desprezível. Ele luta contra tudo e contra todos que fazem parte do reino de Cristo.
Satanás odeia tudo o que é de Deus, tudo que agrada a Deus. Ele simplesmente odeia. Desde os céus, ele vem implantando o seu sistema demoníaco. Não foi assim? Ele queria estar acima de Deus. Então, desde os céus, ele vem agindo com essas artimanhas terríveis. Na terra, desde o Éden, ele vem agindo para destruir e atacar os filhos de Deus. Pois foi exatamente isso que ele fez com Adão e Eva ostentando. Outra coisa que nós podemos observar aqui é que a tentação, ela é inevitável. Nós seremos tentados em algum momento das nossas vidas, irmãos. Se o diabo está muito tranquilo com você, reflita, ore ao Senhor, pede a Deus misericórdia, pede para Deus abrir os seus olhos, porque tem alguma coisa errada. Não está nada bem. Tem alguma coisa estranha acontecendo. A tentação, irmãos, ela é algo inevitável. Em algum momento das nossas vidas, nós seremos tentados. Conforme eu falei, o diabo não descansa, ele luta continuamente para destruir aqueles que são do Senhor. A tentação em si, ela não é um pecado. O texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito. Então a tentação em si, ela é natural, ela vai ocorrer em algum momento das nossas vidas. E isso não é pecado. Lá estava o Senhor Jesus consagrando-se para o seu ministério. Irmãos, todos os cristãos devem viver suas vidas em consagração para atuar como servos do Senhor. Todos. Independente de cargos ou não, como servos de Cristo, nós precisamos nos consagrar para nós servirmos a Ele. O diabo sabia qual era o propósito da vinda do Senhor. Tiago deixa claro que ele crê em um Deus único e treme diante desse Deus. Mas ele foi tentado também. Se nós lermos a palavra do Senhor, nós vamos observar que Adão e Eva foi tentado, Abraão foi tentado, Moisés, Davi, todos os outros foram tentados. E isso é algo inevitável para o crente. Pedro e os outros apóstolos foram tentados da mesma maneira. E aqui não há pecado nisso. O pecado está em nós se entregarmos à tentação. Aí há pecado. A carne é fraca. Não. A carne é fraca. O que Jesus fala? Ore. Vigie para não cair em tentação. Então o pecado está em se entregar à tentação. O texto que nós lemos aqui, que eu citei da carta aos Hebreus, é claro ao dizer para nós que Cristo foi tentado em tudo. Tudo que você possa imaginar. É o que o texto diz. Mas havia um diferencial no Senhor. E é o que nós devemos buscar em Cristo. Este mesmo diferencial. Qual que era o diferencial do texto? Foi tentado em tudo, porém sem pecado. E nos momentos de tentação nós devemos buscar agir como Cristo. Não que não vamos falhar. Nós iremos falhar. É natural. Mas outra coisa é você falhar no momento, se arrepender e já não falhar mais nessa área. Agora outra coisa é essa tentação na área da sua vida dominar você. E toda vez que isso acontece você falha. Aí não, aí você está sendo dominado pelo mal. Aí você está se entregando. E aí sim há o pecado. Outra coisa interessante que nós podemos observar na Bíblia, e se você for sincero na sua vida cristã, você vai ver que isso é verdade. As tentações costumam vir após uma grande vitória concedida por Deus. São nos momentos bons que nós começamos a sofrer com as tentações. É no momento em que nós estamos assim, vamos dizer, no auge em que nós somos tentados em todas as áreas. Vamos observar aqui a situação de Jesus.
Ele havia acabado de sair das águas do batismo. Foi o batismo mais glorioso de todos os tempos, como nós estudamos aqui. Ele então é conduzido pelo Espírito ao deserto. No mesmo instante, ele vem da glória para a tentação. Ele vem do reconhecimento de João Batista por ele ser o Senhor para as ciladas do inimigo. Ele sai da água do batismo para o fogo da tentação. Foi no auge. Foi no momento, um dos momentos gloriosos que ele foi tentado. Quando Adão foi tentado, irmãos? Em que momento Adão foi tentado? Foi no momento de vitória, no momento de glória. Foi nesse momento. Deus havia criado todas as coisas perfeitamente. Adão foi constituído como dominador de tudo. Deus confiou a ele. Lhe deu a gloriosa oportunidade de cuidar, nomear e dominar sobre toda a criação de Deus. E neste momento a serpente veio para tentá-lo. E infelizmente ele caiu e foi uma queda terrível. A maior queda de todos os tempos foi a queda de Adão, porque esta influencia até os dias de hoje. Então, no momento de vitória, esteja vigilante, porque é no momento das coisas boas que nós damos uma relaxada, não é assim? Quando as coisas estão indo bem, irmãos, nós não oramos tanto. Agora apertou o calo, meu amigo, você faz jejum, você faz oração, você vai para a igreja, você está correndo daqui e dali, mas as coisas acontecem. Nesse momento o inimigo vem, porque ele é astuto. Ele é extremamente esperto e muito mais do que nós. William Barclay, ele fala sobre isso. Ele traz um significado da palavra original de tentação que eu queria trazer para os irmãos, que é a palavra peirazem. E ela tem um significado, ela tem uma ramificação que significa pôr à prova. É um dos significados de tentação nesse texto. Pôr à prova. Então veja que nos momentos bons nós somos tentados e colocados à prova. Veja aqui alguns princípios bíblicos sobre isso. Abraão, não foi isso que aconteceu com ele? Deus lhe apareceu na sua velhice. Deus falou: olha, a sua esposa idosa, ela vai gerar um filho. Ele vai ser o herdeiro de tudo. Mas quando nós lemos o texto escrito em Gênesis 22:1, fala que o Senhor lhe pôs à prova quando lhe pediu um filho. Ele foi tentado, mas ele não pecou contra o Senhor. Prontamente ele obedeceu ao Senhor Jesus. Amém. Não foi isso que aconteceu com Jó também? No momento da tentação, no momento da adversidade, sua mulher já jogou tudo para o alto e falou: olha, chega, amaldiçoa o Deus que você serve e morre. Mas Jó permaneceu confiando no Senhor. Em diversos momentos, irmãos, nós somos tentados pelo inimigo e também colocados à prova. É neste momento que se confirma quem são os filhos de Deus e quem não são. Note que eu não estou falando de falhas, estou falando de se entregar às tentações. É no momento em que o Senhor nos põe à prova que se demonstra se ocorreu ou não a verdadeira conversão. Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão, com Jó. Quando Pedro foi colocado à prova, ele ainda não estava pronto, ele nem sequer tinha se convertido, porque o Senhor alerta ele, mas ele se achava que estava bem, que daria conta. Então Deus o colocou à prova, e o resultado foi o quê? Ele negou o Senhor. Mas Cristo ressuscitou, depois foi até ele, e então a conversão ocorreu genuinamente.
Então, nos momentos da tentação, irmãos, é nesses momentos que nós podemos observar a mudança, o caráter de Cristo em nós. É nesse momento que nós observamos a atuação do Espírito Santo nos fazendo novas criaturas. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 12, fala dessa forma: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia, porque é neste momento que vem a queda, é neste momento. E se nós não tivermos os princípios bíblicos de vigiar e orar, nós não resistiremos. Cristo Jesus venceu todas as tentações. E graças a Ele, nós podemos vencer também. Cristo está conosco, irmãos, nos momentos das nossas tentações. Ele não nos abandona. Nós não devemos temer ao diabo, mas nós devemos buscar em Jesus o refúgio, para que nós possamos vencer, porque Ele é o nosso socorro bem presente. É Cristo, apenas Cristo. Então veja que nós observamos aqui a astúcia do inimigo, a sua luta contínua de se opor a tudo que é relacionado com Deus. Ele usa neste texto aqui, nesse princípio, todas as suas armas, todas as suas ferramentas para tentar conseguir êxito na sua batalha. Ele tira proveito das circunstâncias, ele tira proveito das fraquezas nossas. Em todas as situações, ele está bem preparado para nos atacar. Ao contrário do que muitos pensam, ele não age sem pensar, ele não é um ser sem inteligência, é completamente estratégico, conhece toda a palavra do Senhor. Ele busca meios e estratégias para tentar destruir os que são filhos de Deus. Então, irmãos, nós temos que entender que a coisa é séria. A batalha espiritual, ela não tem pausa. Ela acontece em todo momento da nossa vida cristã. O fim dessa batalha será quando Cristo voltar, buscar a sua igreja, quando Ele nos levar para a cidade celestial. Então, tenha isso no seu coração, dentro do seu lar, na maneira como você age com o seu cônjuge, na maneira como você age com os seus filhos, na maneira como você se comporta no seu trabalho, na maneira como você vive perante os que não são cristãos. Porque em todo momento o diabo está ali para tentar destruir a sua vida. Outra coisa que nós podemos observar aqui é que o diabo, ele não se afasta de nós por sermos filhos de Deus e sermos cheios do Espírito Santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, fala que ele está ao nosso redor, rugindo como um leão. Ele sabe como atacar. Mesmo você estando cheio do Espírito Santo de Deus, ele sabe como te atacar. Uma das maiores ferramentas utilizadas por ele é a dúvida. A dúvida, sem dúvidas, é a maior ferramenta utilizada pelo diabo. Como que ele começa aqui falando com Jesus? No verso 3, ele fala assim: se és o Filho de Deus. Ele não está afirmando, ele está trazendo uma dúvida. Ele fala: se és, pode ser que não seja, mas se és. Aí ele continua dizendo. Qual foi a estratégia utilizada por ele no Éden? A mesma coisa. O que ele falou para Eva? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Não, Deus não falou isso. Deus havia falado para não comer das duas árvores que estavam no meio do jardim, mas aí ele já ampliou a situação, falou: foi isso mesmo então? Quer dizer que vocês vão passar fome o resto da vida? Então vocês não podem comer de nenhuma árvore? E aí começou a queda do homem. Então a ferramenta mais utilizada pelo diabo é a dúvida. Aqui ele estava pondo em dúvida toda a vida do Senhor Jesus. Ele estava pondo em dúvida as profecias que haviam se cumprido. Ele estava pondo em dúvida o nascimento virginal, o anúncio dos anjos, a verdade do batismo que nós
observamos na última semana, a vinda dos magos para adorar o Senhor, o anúncio feito pelo João Batista, o reconhecimento de João Batista, tudo isso ele estava colocando em dúvida. Mas aqui ele não teve êxito. Mas isso, irmãos, ocorre conosco. O diabo continuamente, ele questiona a nossa vida cristã. Continuamente, às vezes aparece uma vozinha no nosso subconsciente. Aparece algum enviado para nos alfinetar. Ah, mas você serve a Deus, por que você está vivendo assim então? Onde está o seu Deus? Ah, mas se você serve a Cristo, por que você está passando dificuldade? As pessoas pensam que o cristão está no mundo só para viver de beleza. Não é isso. Mas o inimigo, ele é astuto. E ele quer colocar a dúvida nos nossos corações. Quantas vezes você já não pensou, será que realmente Deus está comigo? Esses dias eu vi um testemunho de uma irmã falando sobre isso. Que chegou num momento em que parecia que Deus já não estava mais, já não existia mais. Por quê? A dúvida, ela é semeada. O diabo não chega a nós como um grande monstro. Não, ele chega como um amigo sutil. Foi assim no início. Não, fica tranquilo. Pode comer do fruto que... A única coisa que vai acontecer é que vocês vão ser iguais a Deus. Foi isso que ele falou? É a mesma coisa, irmãos. A mesma coisa. A ferramenta da dúvida é a maior arma utilizada pelo inimigo. E nós não podemos vacilar neste momento. Nós não podemos dar ouvidos. Deus é soberano. Cristo está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Por isso que Paulo fala, olha, eu vivo bem no muito ou no pouco, porque eu não vivo por circunstâncias, eu não vivo segundo o inimigo, segundo as coisas deste mundo, não. Então pode colocar dúvida no meu coração, isso não vai me afastar da presença de Deus. Mas nós precisamos estar atentos nestes momentos, porque nestes momentos nós estamos fracos, nós estamos suscetíveis a ouvir essa voz do mal. Então, quando em seu coração aparecer algo como este, repreenda. Quando vier algum desses que gostam de falar bobagens, não dê ouvidos. Maior é o que está em nós do que aquele que atua no mundo. Cristo Jesus é maior do que tudo e que todos. Lembre-se dos israelitas, que por duvidarem da promessa, do cumprimento da promessa, todos morreram no deserto, porque deram ouvidos à dúvida, deram ouvidos à voz do mal. Outra coisa, o diabo não deixa de tentar você nos seus momentos de consagração ao Senhor. Não é porque nós oramos e jejuamos que nós não seremos tentados. Cristo estava sendo tentado exatamente neste momento. 40 dias e 40 noites de jejum. Conforme eu já disse, o diabo não tentou ele no final dos 40 dias, mas durante os 40 dias. Não foi após ele cumprir o seu propósito, mas foi durante o seu propósito. A única maneira de nós vencermos este inimigo é através do jejum e da oração. Apesar destes aspectos não fazer com que ele permaneça longe de nós, são estes aspectos que nos fortalecem nas batalhas. Cristo disse: vigiai e orai para que não caia em tentação. Pedro não vigiou nem orou. Resultado, negou ao Senhor Jesus. É nos momentos em que você decide buscar mais ao Senhor, estar mais perto de Deus, se sacrificar para adorar o Senhor Jesus Cristo,
buscar a sua presença continuamente, que o inimigo surge para te tirar do seu foco, para te desviar. Ele sabe o que resulta uma vida consagrada a Deus. Ele sabe. Leonard Rebellion falava que o inimigo sofreu muito com Paulo. E num trecho de um livro que ele escreveu, porque tarda o pleno avivamento, ele fala: quando Paulo morreu, os demônios deram glória a Deus, porque eles sofreram muito com Paulo, porque não havia brechas. Utilizaram-se de todas as formas, mas Paulo não parava. Era prisão, era açoite, era fome, era perigo, era traição dos irmãos, todo tipo de situação. Mas ele continuava firme na sua busca pelo Senhor. São nesses momentos, irmãos, que o inimigo se aproxima para tentar nos tirar da presença do Senhor. Ele vence a batalha quando nós deixamos de lado os propósitos que nos comprometemos a cumprir. Quer um exemplo? Eu vou num projeto semana que vem. Vai chegando um dia, você está animadão, né? Vou participar do projeto. Chega um dia você não vai. O inimigo venceu. Venceu. Está tendo curso de intercessão? Está falando tanto de intercessão? Eu vou lá participar. Chega num dia, você não venceu, você perdeu. Não, esse mês eu vou fazer um propósito, eu vou jejuar o mês inteiro, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Aí começa. No 10º dia, já vai dando fraqueza, né? Já vai diminuindo o ritmo. Daqui a pouco o horário da leitura foi deixado de lado porque tem uma programação legal no dia. Você perdeu. Perdeu. Porque se você se propôs a ir até o fim do mês, você falou assim: não, esse mês, este é meu propósito com Deus. Você não cumpriu, você perdeu. Perdeu a batalha. Mas aqueles que perseveram mesmo em meio às lutas são os que verdadeiramente pisam na cabeça da serpente. Paul Washer fala que não é fácil orar, não é fácil ler a Bíblia, não é fácil, porque a nossa carne odeia tudo isso. Mas nós temos que ser mais forte do que a nossa própria carne e do que o inimigo das nossas almas. O exemplo mais notório que nós temos é a vida de Pedro. Confirma-se tudo que eu estou falando. Antes da ascensão, nós vemos um Pedro que não vigiava, que não orava e que resultou na negação do seu Senhor. Após a ascensão de Cristo, nós vemos um Pedro que jejuava e que orava constantemente. Foi ameaçado, foi preso, apanhou, passou noite em prisão, até chegar ao final da sua vida e morrer crucificado de cabeça para baixo, e ainda assim não negar o seu Senhor. Por quê? Permaneceu firmado em Cristo Jesus. Outra coisa, o diabo, ele nos ataca em coisas pertinentes, coisas importantes, coisas que você olha assim e pensa, é necessário. Em algumas coisas aqui, em algumas situações desse texto, nós podemos observar a astúcia do inimigo. Na primeira delas, 4, 3 e 4. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja, o verso 2 fala que, após encerrar o jejum e a oração, Jesus teve fome. O pão era algo necessário naquele momento. Então ele oferece o pão para alguém que estava faminto. A tendência era o quê?
acontecer igual aconteceu com Esaú, não foi isso? Jacó ofereceu a sopa enquanto ele estava faminto. O que ele quis? A sopa. Só que aqui era o homem perfeito. Mas o diabo, ele se utiliza de coisas que são necessárias. Às vezes, no momento em que você está passando uma situação difícil, você está ali, não sabe o que vai fazer na sua vida, aparece uma oportunidade que você pensa, é Deus, mas não analisa. E aí lá na frente dá errado, porque não era Deus, não era o Senhor. Então, o diabo, ele é um ser extremamente estratégico e astuto. Nós não podemos ficar alienados, irmãos, às nossas tentações. É por isso que a vigilância, a oração, o jejum, eles são partes essenciais da vida cristã. Porque é aí que nós obtemos o Senhor, o discernimento de espírito. Nós vemos uma situação e compreendemos, não, se eu fizer isso, vai dar errado. E não é porque você não sabe, porque você é inteligente, não, é porque o Espírito Santo de Deus está te conduzindo. Mas se não age dessa maneira, você vai pegar a direção errada. E lá na frente você vai sofrer as consequências. Ele ofereceu um pão para aquele que estava faminto. Ele atua na fraqueza e ele também atua no ponto forte. A fraqueza de Cristo naquele momento era a fome, como homem, ele estava faminto 40 dias. Mas ele também atuou no ponto forte de Cristo, que era o Deus encarnado, quando ele disse, olha, se tu és o Filho, ele estava dizendo para ele, você não é. E isso ocorre conosco também, irmãos. Ele atua no nosso ponto fraco e também no nosso ponto forte, porque ele é um ser astuto, mas nós não podemos dar ouvidos a esta voz. Como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é de Deus, nem toda porta que se abre é o Senhor que está abrindo. Há coisas que vão te levar para longe de Deus. E se não tiver essa análise, você vai perder. Você vai perder. Então não ouça a voz do inimigo. Não ouça quando disserem, aonde está o seu Deus? Por que isso? Por que aquilo? Porque você está desempregado, ou porque você está com enfermidade, se Deus tem todo o poder, se Deus pode curar quem Ele quiser, por que você está doente? Não importa por quê, importa que Deus está comigo mesmo estando doente. É isso que me importa. Porque quando nós olhamos para essas coisas, nós caímos. Nós fizemos um estudo aqui sobre o Salmo 73, falando do salmista Asaf. Não sei se os irmãos vão se lembrar. Mas ele iniciou este salmo com muitos questionamentos. Ele dizia o seguinte: por que o ímpio prospera e eu não? Resumindo o que ele estava dizendo. Não vale ser crente assim, desse jeito. Esses eram os questionamentos de Asaf. Mas aí ele vai ao templo. E aí ele vai ao céu. E quando ele acorda para a vida, ele observa que aquilo iria destruí-lo. E ele sai totalmente diferente. Mas se não ocorresse a ação do Senhor, certamente ele penderia. O diabo, ele se utiliza da sua própria religião para tentar você. Ele vai tentar você naquilo que você diz ser. É por isso que neste momento se sobressaem os cristãos genuínos. Não tem jeito, irmãos. Qual foi a rebatida do diabo com o Senhor Jesus? Ele utilizou-se da palavra.
Ele estava com os versículos na ponta da língua. Quando Jesus venceu a primeira, ele falou: então tá bom. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Ele utiliza-se então da mesma ferramenta que Cristo utilizou quando ele ofereceu o pão. Nem só de pão viverá o homem, foi a resposta de Cristo. Então ele pega a palavra e fala: não é verdade, né? Não vai viver mesmo não. Mas olha aqui, lança-te daqui para baixo, vai haver proteção. Ele utiliza-se dos meios religiosos para nos atacar. É por isso que nós precisamos ter uma vida de oração, de jejum e de conhecimento bíblico, porque a Bíblia o diabo conhece, e conhece muito melhor do que muitos de nós. Ele pega a palavra de Deus, distorce a palavra do Senhor. Em sua boca já não é mais a palavra de Deus, porque distorce. Essa promessa que ele cita aqui do Salmos 91 é uma promessa válida para aqueles que vivem em todos os caminhos do Senhor e para aqueles que não estão tentando o Senhor, para aqueles que vivem em obediência a Deus. Porque se você sabe o que deve fazer e não faz, Deus não vai compactuar com aquilo só para te livrar, para te salvar. Você vai sofrer as consequências. Por misericórdia, pode ser que não haja consequências eternas, porque Cristo dá a oportunidade de se arrepender e consertar. Mas se você sabe o que deve fazer e faz o errado, meu irmão, Cristo não vai passar a mão na sua cabeça. A resposta não foi essa de Cristo: não ponha o seu Senhor à prova. Ele poderia então aceitar o desafio e se lançar, mas não. Um texto sem contexto gera o quê? Gera problemas, gera heresias. Aqui nós pegamos um texto, então interpretamos de uma forma errada, trazemos para o nosso coração, aplicamos às nossas vidas. Aí quando dá errado, fala: mas poxa, a palavra dizia isso, dizia, mas você não analisou um todo. Você não observou os princípios. Vai dar errado mesmo. Por quê? Da palavra de Deus para atacar os outros, até o diabo se utiliza. E aí muitas vezes você vai ouvir ataques da própria palavra. E para você vencer o ataque, você tem que conhecer a palavra. Você tem que conhecer. Porque se chega alguém falando um texto como esse, e você não tem conhecimento, você está lá numa montanha, você lê o texto, está escrito, mas você não tem conhecimento, você vai lá e pula. Morreu? Morreu. Por quê? Por falta de conhecimento. Então, irmãos, eu vou acelerar aqui que já está alongando. Então, entenda isso. O inimigo, ele é astuto, ele é extremamente inteligente. Uma última situação aqui que ele se utiliza na próxima resposta é uma proposta ambiciosa. Ele não conseguiu vencer a segunda, mas ele continuou. Aí falou: então tá bom, né? E aí diz lá no 8: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Então, ele não conseguiu te vencer na palavra, ele vai te fazer uma proposta que aos olhos carnais é excelente. Você vai até fazer planos para abençoar a obra de Deus, mas não vai dar certo, porque não está vindo do Senhor. Mas a proposta surge, você vai brilhar os seus olhos, você vai pensar: meu Deus,
Porque aos olhos carnais parece bom, mas nem tudo que nós achamos ser bom com os nossos olhos é bom aos olhos de Deus. Nem tudo que o nosso coração diz ser bom é bom aos olhos de Deus. O que é bom aos olhos de Deus está em sua palavra, em sua palavra. E mais, o inimigo não oferece nada sem te pedir algo. Nada é de graça. O diabo, ele não trabalha de graça. Ele pode te dar o que você quer, mas você também vai ter que dar o que ele quer. Em algum momento a dívida vai ser cobrada. E você vai ter que pagar, porque você fez um acordo. Se você der um beijo, é claro. Então, o inimigo, ele vai muito mais além do que a nossa compreensão humana. E é por isso que muitas vezes nós caímos. Porque as coisas espirituais se discernem de forma espiritual. Essas três situações nos mostram que o diabo, ele é um ser persistente. Eu já falei isso aqui, mas vamos pensar de novo dessa forma. O diabo, ele já tem o seu destino decretado. A Bíblia já está escrito lá, Apocalipse 20. Vai ser lançado para sempre no lago de fogo. Ele não tem como fugir deste lugar. Já está certo. Ele não tem como obter vitória sobre esta situação. Não há mais retorno para os céus para ele. A mensagem de redenção, de salvação para o homem promete o quê? Vida eterna. Ele sabe exatamente como é o lugar celestial. Então ele vai lutar para quê? Para te levar para o tormento. A vitória foi alcançada na cruz por Cristo, irmãos. Não há porquê, não há sentido nós darmos ouvidos à voz de um ser derrotado. Observa, quando as situações adversas vêm, quando você cai, quando você recobra a consciência, você pensa: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa atitude? Por que eu tomei essa decisão? Porque não tem sentido algum, irmãos, dar ouvido à voz do diabo. Não tem sentido. E o próprio diabo sabe disso, mas ele é um ser insistente, persistente. Ele vai continuar procurando algum meio de te atacar. Ele vai insistir. E se você não estiver revestido, se você não estiver praticando as disciplinas espirituais, meu irmão, você vai sucumbir. Se não é Cristo o seu rei, se não é Cristo que te fortalece, se você não está preocupado com o reino vindouro, você vai cair em algum momento, porque estar em cultos, estar congregado em uma igreja não te faz um cristão verdadeiro. Mas não tem sentido ouvir essa voz do mal, irmãos. A Bíblia fala que os nossos ouvidos devem ouvir a voz do Espírito de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É a esta voz que os nossos ouvidos devem estar sensíveis. Não importa quanto o diabo fale ao seu ouvido, não importa quantos enviados vêm, irmãos. O importante é que os seus ouvidos estejam sensíveis à voz do Deus Santo e Soberano. Por mais que doa na carne, por mais que haja sofrimentos neste caminho, se é a voz do Senhor, meu irmão, vai tranquilo, porque Ele vai te sustentar. O Salmos 91 vai se cumprir na sua vida. Jesus jamais abandona os seus, irmãos, jamais. Para encerrarmos, 4 questões aqui para nós vencermos as tentações. Primeiro, ter uma vida de intimidade com Deus, através da oração e da prática do jejum. Verso 2: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A primeira forma de nós vencermos as nossas tentações
praticando as disciplinas espirituais. O próprio Cristo falou: olha, há demônios que só se vencem com jejum e oração. O próprio Cristo falou para Pedro: olha, vigia e ora, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu querido irmão, você não vai vencer as tentações da sua vida apenas estando em cultos. Não vai vencer as tentações da sua vida apenas assistindo lives na sua casa, meu querido. Em algum momento você vai cair. Se não houvesse necessidade, irmãos, a Bíblia não falaria tanto de oração. Se não houvesse necessidade, Cristo não seria um homem de oração. Se não houvesse necessidade, a oração não seria um dos pilares da igreja primitiva. A prática dos apóstolos era uma: após serem presos, após serem ameaçados, açoitados, dedicavam-se mais tempo à oração. Foi assim com Pedro, foi assim com Paulo e Silas. Todos eles voltavam-se para a mesma prática. E se você almeja vencer o tentador, meu querido, você precisa gastar tempo em oração. Você precisa se consagrar ao Senhor, meu irmão. Pensa que a nossa batalha consiste numa vida eterna. É claro que é Cristo que efetua o salvar do homem, é Cristo que por sua graça nos chama, irmãos, mas nós temos que praticar as disciplinas espirituais. Nós não estamos falando de um passeio, de uma viagem, nós estamos falando de uma vida que será eterna. É por isso que a Bíblia nos descreve como peregrinos e estrangeiros. Peregrinos e estrangeiros, irmãos, não estão preocupados com essa pátria, mas com a pátria vindoura. Aleluia. Ele não está preocupado se os outros vão tirar um sarro dele porque ele está jejuando. Não, ele quer chegar na pátria celestial. Ele quer estar preparado, ele quer estar perto do seu Deus. Então ele busca, na sua hora de almoço, no serviço, ele almoça, ele pega alguns minutos que sobra e vai orar ao seu Senhor. Ele pega quando chega cansado do seu serviço e ele vai gastar tempo com o seu Senhor. Porque a única maneira de se vencer o inimigo, o tentador, ou uma das maneiras, a segunda que nós podemos observar, é ter uma vida cheia do Espírito e ser guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, nós não somos guiados por nós mesmos. A Bíblia deixa claro que o nosso coração é enganoso. E se nós formos guiados por nós mesmos, no final, irmãos, haverá destruição. Mas se nós formos guiados pelo Espírito do Senhor, haverá vitória. Haverá vida eterna. O texto diz, verso 1: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi conduzido pelo Espírito. Mesmo que foi conduzido para um lugar de dor e sofrimento que é o deserto, não importa, irmãos, a caminhada que nós trilharemos nessa terra. Eu sempre digo, mesmo que você tenha que viver todos os anos da sua vida sofrendo, meu querido, permaneça-se agarrado ao Senhor. Um dia brilhará a luz da eternidade, meu querido, e toda lágrima será enxugada. Cristo mesmo vai te abraçar e você vai ver quão valeu a pena os sofrimentos apenas por um abraço consolador. Por isso, irmãos, os que vencem a tentação são guiados pelo Espírito Santo, são cheios do Espírito de Deus. Não vivem segundo aquilo que agem. Vou por aqui, talvez dê certo. Não, eu vou por aqui porque Cristo está me orientando. Terceiro, ter a palavra no coração. Ter a palavra. Para nós vencermos as nossas tentações, é necessário termos a palavra. O que diz o Salmo 119? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você precisa desse alimento. Infelizmente a Bíblia tem se perdido o valor nos últimos dias.
tem sido tratada como um livro comum. Não é um livro comum. R.C. Sproul, ele dizia dessa forma que a voz de Deus. João Calvino, desculpa, ele falava que a Bíblia é a voz de Deus. Quando você abre e lê, ele diz que diretamente nós ouvimos as palavras dos lábios de Deus, irmãos. É tudo aquilo que Deus tem para falar conosco. Amém. Por que muita gente me fugiu aqui algum termo, vou usar esse, bate a cabeça? Por quê? Porque não vai para a palavra. Não, eu acho que aqui vai dar certo. Não, irmão, eu acho não. A palavra é o nosso instrutor. De achar, tem muita gente achando. Muita gente acha muita coisa, mas nós não vivemos segundo o que as pessoas acham. Nós vivemos segundo a palavra de Deus. O cristão, ele não é guiado, irmãos, por seus sentimentos, mas ele é guiado pela palavra de Deus. O que Paulo dizia: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero é o que eu faço. Ele é guiado pela palavra de Deus, apenas pela palavra do Senhor, meu querido. Na palavra nós temos a resposta para tudo que nós precisamos. Não é segundo os conselhos dos ímpios, não é Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não vive segundo os conselhos dos ímpios. Ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. É guiado pela palavra. É a palavra que guia os seus passos. Sem a palavra de Deus, nós não temos como saber qual é a sua vontade. Sem a palavra de Deus, nós não temos como saber como agradá-lo. Sem a palavra de Deus, nós não chegaremos aos céus. Não chegaremos. E por último, para vencermos as tentações, o tentador deve-se resistir ao diabo. Conforme nós falamos, a tentação ela vem para todos. Todos serão tentados em algum momento. Infelizmente, muitos caem porque não resistem, porque vivem segundo os olhos da carne. O diabo, ele não deve ser subestimado. Ele também não deve ser temido. Ele deve ser resistido. Amém. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês, diz a Bíblia. Resista. Não foi isso que aconteceu aqui? Qual foi a última situação aqui? Após a última resposta de Cristo: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Verso 11. Então o diabo o deixou. Resista ao mal. Vão vir tentações? Vão. Vão vir propostas? Vão. Vão vir meios? Vão. Mas nós devemos resistir a todos eles. É por isso que o Espírito Santo de Deus nos guia. Porque quando vêm as tentações, é o Espírito que nos dá força para resistirmos. Resistam. Resistam. Jó, com toda a provação que ele passou, ele resistiu ao mal. Resistiu. Os apóstolos, com toda a perseguição que eles tiveram em suas vidas, resistiram ao mal. Cristo veio para que nós tivéssemos liberdade. O diabo já não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Outrora ele dominava mesmo. Outrora ele era o nosso Senhor, mas ele não tem mais. Cristo destruiu de uma vez por todas. Através do seu sangue, meu querido, nós podemos vencer todo o mal. Cristo já nos resgatou das trevas. 1 Pedro 2,9. Cristo nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então resista ao mal. Resista quando vier a vontade de tratar a sua família de qualquer jeito, tratar a sua esposa de qualquer forma, tratar o seu marido, falar de qualquer jeito. Resista.
Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Você é um filho de Deus. Não dê brechas dentro do seu lar para o inimigo. Resista. Quando lhe aparecer uma proposta muito boa, resista. Resista no seu emprego quando lhe chamarem para uma conversa supostamente agradável. Resista. E por último, concluindo, os anjos vieram e o serviram. Amém. Após a luta, irmãos, haverá uma recompensa. Amém. Após todo sofrimento, toda dor, haverá uma recompensa. Eu te garanto, valerá a pena. Amém. Valerá mais a pena do que qualquer outra coisa que você possa imaginar na sua vida. Após todo esse período, 40 dias sendo tentado, 40 dias de jejum e oração, veio a vitória sobre a luta, veio a recompensa. Após todo sofrimento nesta terra, toda a vida vivida aqui, toda a luta enfrentada, haverá recompensa. Haverá recompensa do nosso próprio Senhor. Cristo fala que com Ele está a recompensa e Ele vai retribuir a cada um conforme o merecimento. Na carta às igrejas, Ele incentiva as igrejas a permanecerem fiéis, porque no futuro haverá uma recompensa. É por isso que nós não vivemos, irmãos, por momentos, por coisas da terra. Nós vivemos para os céus. Não importa. Sinceramente, irmãos, nada importa. Não importa se hoje eu vou comer bem. Não importa se eu vou andar de carro ou vou andar a pé. Não importa. Se Cristo está no meu coração, isso é suficiente. Cristo, irmãos, tenha isso no seu coração. Cristo é tudo. Se Ele não é tudo para você, meu irmão, chore hoje aqui. Peça a misericórdia de Deus. Haverá uma recompensa. Um dos textos mais maravilhosos que nós podemos observar após uma longa batalha na terra é Apocalipse 21. Haverão novos céus e nova terra. A antiga ordem já vai ter passado. A nova Jerusalém. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. E o diabo que tenta te tirar deste caminho será lançado para sempre no mar de fogo. Lá ele não tentará mais você. Lá não haverá nenhum tipo de sofrimento. É por isso que vale a pena resistirmos às tentações. Vamos nos colocar de pé.